A todos, sejam todos bem-vindos a mais um webinar, né, Segurança na Prática. Hoje a gente conta com a presença, com a participação de um dos nossos parceiros estratégicos, que é a Trellix, né, na pessoa do Leandro Sadim, né, que é Security Sales Engineer nessa companhia. Muito bem-vindo, Leandro. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. E hoje o nosso webinar Segurança na Prática, ele tem como tema como detectar e responder às ameaças em um ambiente híbrido e heterogêneo, né? Hoje os desafios são imensos, né? As ameaças elas estão evoluindo cada dia mais, então esse é um tema muito pertinente, principalmente pós-pandemia, né? Então, sejam bem-vindos. Eu sou o Bruno Lima, pré-vendas aqui na Featuring, e desde já muito obrigado à participação de todos. Teremos aí também, né, um Q&A para que vocês façam as suas perguntas, tirem suas dúvidas no decorrer desse bate-papo. Então fiquem à vontade e contem conosco. Vou compartilhar uma apresentação aqui com vocês para a gente dar início, né, com esse overview, e em seguida o Leandro assume com a apresentação da arquitetura com a plataforma da Trellix. Perfeito, imagino que vocês estão vendo a minha tela. Então, qual que é o panorama atual, né, nos dias atuais? O aumento de cybercrime, ele é uma evidência, ele é uma realidade, né? Anteriormente, no passado, a gente só tinha visibilidade dos ataques, dos incidentes de segurança em portais específicos, né, de cibersegurança. Hoje não. Hoje a gente tem visibilidade em jornais, em sites de notícia, e a prova disso, né, são os números que anualmente vêm crescendo cada vez mais. E para ajudar as companhias a se proteger contra esse cybercrime que está cada vez mais evidente, mais crescente, né, ao longo dos anos vem surgindo aí, vem crescendo as regulamentações, né, como por exemplo o PCI, Sarbanes-Oxley, as demais legislações em outros países e aqui no Brasil a LGPD, né? E se a gente parar para analisar que, né, o cybercrime ele é um risco para as companhias, as regulamentações elas se tornaram um risco também, porque se as companhias não se adequarem, né, não aplicarem essas regulamentações, elas podem, né, sofrer multas, né, elas podem perder negócios. Então, essas regulamentações também se tornaram um risco, né, para as companhias. E como que as companhias, né, fazem, né, para combater e responder, né, essas regulamentações e combater esse cybercrime, né? A gente sabe que elas possuem um investimento, né, limitado normalmente para combater e responder esses cybercrimes, né? Claro que esse investimento ele tem crescido devido à demanda para elevar esse nível de maturidade no que tange à segurança, mas ainda não é o suficiente. E como que as empresas elas utilizam esse investimento limitado para combater e responder a essas regulamentações? Primeiro, contratando mão de obra que é cada vez mais escassa, onde essa mão de obra que é cada vez mais escassa, ela pode gerar turnover quando a gente tem profissionais, né, que são especializados, é um número bem menor. Esses profissionais, com frequência, né, têm buscado novas oportunidades em busca de melhores salários, e isso acarreta num turnover. Esses profissionais, a mão de obra, ela também normalmente é regida por leis trabalhistas, né? Então precisa tirar férias, muitas das vezes estão sujeitas a um problema de saúde. Então esse é um outro fator. E o terceiro escala, né? Cibersegurança tem que ser 24/7. Não adianta acontecer um incidente fora do horário comercial, fora do horário de expediente, no final de semana, e eu não atuar, né, naquele momento, porque se eu deixar para atuar na segunda-feira, em outro momento, pode ser muito tarde.
e o prejuízo muito relevante para minha companhia. E quarto, né, especialização, manter essa mão de obra qualificada, esses profissionais qualificados, especializados, é um desafio, né? Hoje você investe, né, em um treinamento para o seu profissional, daqui a pouco o fabricante daquela tecnologia lançou 2, 3, 4 novas funcionalidades e esse profissional já está desatualizado. Então esse é mais um outro ponto desafiador aí, mais um problema. E as empresas, elas utilizam também esse investimento que é limitado para adquirir, né, tecnologias de proteção, né, tecnologias essas que são diversas, né, então muitas das vezes não se sabe em qual tecnologia investir, né, qual que vai elevar o meu nível de segurança de fato. Então, é um leque bem grande de tecnologia para proteger. E essas tecnologias, normalmente, elas requerem um investimento elevado, né, são caras, né, e terceiro, são complexas também, né. Quando a gente fala de tecnologias como IPS, 100, são tecnologias que requer um nível, né, de conhecimento mais especializado para conseguir implantar, administrar, gerenciar. E por fim, são tecnologias, né, que normalmente são desconectadas, né, dificilmente, elas se conversam, né, são diversas gerências, diversas consoles, então, normalmente essas tecnologias são desconexas. E qual a consequência disso? Primeiro, a falta de mão de obra, né. Normalmente as companhias não conseguem, né, o profissional qualificado para cuidar da sua segurança, ou não conseguem um investimento adequado para contratar esse profissional. Segundo, né, falta de visibilidade, né, devido às tecnologias que são desconexas, dificilmente se consegue ter visibilidade do que está acontecendo no ambiente. E terceiro, né, planejamento inadequado, né. A empresa, seja porque a empresa não tem a estratégia de planejar, seja porque não tem um braço, não tem time suficiente para planejar. E normalmente o que a gente tem observado nas empresas de modo geral, né, são times bem extremamente enxutos ali, constantemente, né, tomando ações reativas, né, apagando fogo ali constantemente, né. E por mais que essas equipes, né, tratam incidentes, incidentes continuam a acontecer. Então esse é um problema, né, das empresas que adotam uma estratégia para contratar por conta própria, né, profissionais e tecnologias para tratar de cibersegurança. E qual que é a abordagem da Feature, né? É que você contrate uma empresa especializada, né, onde essa empresa ela vai tratar a segurança de ponta a ponta, não simplesmente tratar tecnologia, tratar proteção, tratar controle, mas sim que seja uma companhia que trata desde o planejamento até a resposta a essas ameaças de cibersegurança. Com soluções completas, né? Quando a gente fala de gestão de ameaça, que de fato, né, uma empresa que cubra, né, todas as necessidades de gestão de ameaça e não algo pontual, com a equipe qualificada. Ou seja, o problema de especialização, de turnover, deixa de ser da empresa e passa a ser da empresa especializada, porque ela possui mecanismos, possui processos para manter esses profissionais qualificados. E como eu disse, cibersegurança tem que ser 24/7. E para montar uma equipe 24/7 dentro da companhia, requer um investimento elevado. E com foco em inteligência, né, não adianta contratar uma empresa que vai simplesmente operar produto, né, operar tecnologia. Tem que ter inteligência em tudo isso, né, para que seja feita toda a parte de preditividade. E como que a Feature faz isso, né, pessoal? Através de 2 grandes macroprocessos, né. O primeiro deles é gestão de riscos, e o outro macroprocesso é a gestão de incidentes, onde dentro do macroprocesso de gestão de risco, nós temos, né, o processo de gestão, né, de vulnerabilidades, onde a gente vai fazer todo o planejamento, a classificação dos ativos, planejando os scans, né, de vulnerabilidades, indo até
a correção dessas vulnerabilidades, né? Seja aplicando configurações, seja fazendo a gestão de patch. E a gente também, né, tem um segundo processo de compliance, né, que é tratamento de vulnerabilidades não tecnológicas, né, onde a gente vai tratar de segurança patrimonial, de auditorias, de conscientização, normatização e etc. E a gente também tem um processo de monitoração da marca, né? É para entender o nível de exposição da sua companhia, né, da sua marca, perante a fóruns de Deep Web e Dark Web. O que está sendo falado da sua marca? Né? O que tem, né, de exposição dos seus usuários? E quando a gente fala de gestão de incidentes, a gente tem a monitoração global, onde nós vamos monitorar de forma global se tem algum código malicioso, né, se alastrando, se tem algum malware sendo desenvolvidos, né, para o seu segmento, para que, né, a gente consiga tomar ações preditivas. E nós precisamos, né, também detectar e responder esses incidentes. Se em caso de identificação de algum malware, né, para o seu segmento, para a sua companhia, essa equipe de detecção e resposta precisa, né, atuar, né, o mais rápido possível para evitar que um impacto significativo. E esses dois grandes macroprocessos, eles precisam estar em conversa constante. Por quê? Né, se o time de monitoração global identificar algum código malicioso ou algum malware para o seu segmento, ele precisa, né, conversar com a gestão de vulnerabilidade para saber se você tem essa vulnerabilidade no seu ambiente. E se sim, corrigir, né? Então, eles precisam se conversar. E esses dois grandes macroprocessos, eles fazem interface com o serviço gerenciado de segurança, que é quem vai, né, de fato, operar tudo isso, né, dar o suporte, operar as tecnologias e aplicar, né, as boas práticas de segurança, né, e dos fabricantes em todas as tecnologias. E, por outro lado, a gente precisa, né, com a forense, em caso de acontecimento de algum incidente, identificar, né, a origem desse incidente, né, para que ele não aconteça novamente. E por trás de todo esse ecossistema, né, a gente precisa ter um time de inteligência de ameaça, né, para tratar com preditividade, tá? E que seja, né, identificado o mais rápido possível possíveis ameaças no seu ambiente. E por mais que, né, se tenha todas essas camadas de segurança, incidentes eles podem acontecer, né, em caso de um incidente acontecer, o MSS ele aciona, né, a nossa solução de continuidade de negócio. E falando um pouco das tecnologias, né, de detecção e resposta a incidente, né, que vem evoluindo ao longo do tempo, a gente tem aí uma tradicional plataforma, tecnologia que é o CIEM, né, que faz toda a parte de correlação de logs, né, coleta de logs, toda a parte de compliance, né, e isso vem evoluindo, né, vem crescendo, né, para que seja feita uma detecção e resposta mais eficiente. O Gartner, em 2019, né, publicou relatórios onde ele acrescenta ao CIEM tecnologias como NDR e EDR para uma detecção e uma resposta mais eficiente, né? E nos últimos 2 anos, né, o Gartner também tem trazido, né, fomentado a utilização de uma plataforma, de uma arquitetura de XDR, de XDA, para, de forma centralizada, detectar e responder a esses incidentes de segurança de forma mais eficiente. E será que a gente precisa, de fato, de todas essas tecnologias? Será qual delas é a mais importante ou todas elas têm a sua importância? Né? Então, para nos ajudar, né, a explorar mais sobre esse tema, eu convido aí o nosso amigo Leandro Sadin, Security Science Engineer da Trellix, para nos apresentar sobre essa plataforma, sobre essa arquitetura. Está com você, Leandro. Seja bem-vindo. Valeu, Bruno, obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço aí por vocês estarem aqui, ouvindo a gente falar um pouquinho. E, bom, vamos lá.
a gente vai, só para, antes de iniciar, a gente vai começar com nosso tempo aqui junto vai ter dois momentos, tá? Um momento a gente vai realmente falar sobre essa tecnologia, o que que é o XDR, o que que é o CIEM, o que que é o SOAR, o que que vale a pena, não vale, enfim. A gente vai tratar disso, a gente não vai falar de nada exclusivo. E depois a gente vai mostrar a nossa visão de XDR e eu vou mostrar o produto, a forma de como a gente trabalha, tá bom? Então vamos iniciar aqui compartilhando minha tela com vocês e começar a falar um pouquinho de XDR. Bom, primeiro, antes de falar sobre XDR, né, o que é Trellix, né? Eu tenho visto em alguns desses eventos, o pessoal vem, passa no nosso stand e pergunta, cara, o que é a Trellix, né? Bom, a Trellix nada mais é do que a união, a fusão, o casamento de duas grandes empresas, a McAfee, da onde eu vim, eu era funcionário, e a FireEye, tá? Ambas as empresas elas foram adquiridas por um grupo de investimento chamado STG, e esse grupo de investimento ele tomou por bem somar as duas empresas em uma chamada Trellix e outra chamada SkyHigh. Essa SkyHigh ela fica com um portfólio que era CASB, Proxy, SSE de forma geral, e não somos nós, tá? Não somos Trellix. Então, quem conhecia a McAfee, sabia que tinha o CASB, o WebGate, enfim, todos esses produtos, agora eles são esse vendor chamado SkyHigh, tá bom? Bom, se tiverem alguma dúvida sobre isso também, podem usar o chat e ir perguntando que depois a gente volta. Bom, já na prática, falando um pouco sobre XDR. XDR não é um negócio novo, tá? XDR é uma sigla nova, XDR, né? Uma sigla nova, ela vem sendo usada desde praticamente ano passado, mas efetivamente a partir desse ano é que nós começamos a ver algo relacionado a isso, tá? Então, para exemplificar, eu coloco aqui um smartwatch, né? Todo mundo tem aí, ou já teve, ou quem gosta de tecnologia, ou já viu um smartwatch. Eu dou exemplo desse em específico, porque ele tem um motor que ele calcula movimento, né? Ele fica observando movimento, movimentação, velocidade, tudo, e ele consegue, através desse sensor, ele consegue identificar uma queda, por exemplo. E você pode acionar uma ação, uma resposta a essa queda ou a esse evento de uma forma manual, como está na telinha aí. Ou você pode apertar o botão e ele vai ligar para a emergência, vai passar as informações, isso funciona nos Estados Unidos, né? Aqui ele só liga, ele não vai passar os dados de onde você está. Ou não, você vai falar, não, tô bem, tá tudo certo comigo, tá? Só que existe uma segunda programação. Caso não haja movimento, caso não haja resposta da pessoa humana, ele toma uma ação sozinho. O que que é? Ele vai ligar para a emergência e vai passar a localização e vai pedir ajuda por você, porque ele parte do princípio que você não está apto a pedir ajuda, tá? Então, o que que é o XDR? Nada mais é que isso. Aconteceu um incidente, esse incidente ele teve um impacto e a resposta do incidente ela pode ser de uma forma manual ou pode ser de uma forma automática. Só que hoje em dia, as nossas respostas elas estão sendo limitadas às possibilidades do Apple Watch, no caso aí, do nosso exemplo. Então, assim, o Apple Watch ele vai fazer alguma coisa além disso? Não, ele está limitado a ele, ao telefone, a ligar, aos sensores de movimento, às capacidades dele, tá? Então, quando a gente fala assim, o que que vem na nossa cabeça, né? Por que que eu estou usando esse exemplo? Porque esse tipo de coisa, de ação, trazendo já para o nosso campo da segurança, da tecnologia, já existia, já acontecia. Como? Com o CIEM. Então, o CIEM, ele é lá, você juntava todos os logs, você categorizava, você criava casos de uso e criava regras relacionadas a esses casos de uso. Então, se a correlação, o incidente, aconteceu isso, faça aquilo, abra um chamado, gera um alerta e tal. Ao longo do tempo, somente essas ações roots, elas mais, vamos dizer assim, mais simples do CIEM, elas não começaram a ter tanta efetividade.
Porque o CIEM, o máximo que ele vai fazer é subir um script, né? Você desenvolve um Pythonzinho, ele faz um SSH num dispositivo e ele executa uma ação. A partir desse momento, surgiu o SOAR. Então, eu posso dizer para vocês que XDR é basicamente CIEM mais SOAR, tá? E como que isso funcionava, né? Então, assim, a gente recebia o alerta, o SOAR, ele categorizava o alerta recebido do CIEM, ele dava uma olhada nos assets envolvidos e ele aplicava os playbooks baseados no que você tinha programado, tá? Então, dando um exemplo aqui, né, mais clássico, mais claro. Então, vamos lá. A categoria foi um evento da rede interna, foi muitas VPNs, elas foram detectadas ao mesmo tempo, tipo, aconteceu um alerta, um alarme geral, e foi acionado o caso de uso chamado remote working. Eles categorizaram como crítico, tanto para a rede quanto para os usuários, e aplicaram um playbook, tá? Cara, funciona, tá? Então, no fim das contas, ele tomou alguma ação defensiva, tipo desabilitar VPNs, usuários, bloqueando os sources, origem dos IPs, pode ter sido uma tentativa de VPN falso, tá? Então, foi isso que aconteceu. Então, houve uma correlação de incidentes, essa correlação, ela gerou um alerta, esse alerta gerou uma ação de resposta, tá? Então, a gente já fazia isso. Só que tem um problema bem grande aí. E se o CIEM, ele não vê a ameaça? E como que o CIEM não vê a ameaça? É fácil. O CIEM, ele só vê que é uma ameaça a partir do momento que o operador do CIEM, ele criou a regra de correlação. Ele não fez essa regra de correlação, ou seja, então, tipo, ele não viu aquilo, não foi um incidente. Tá? O CIEM, sem a regra de correlação, sem a regra de caso de uso, ele nada mais é do que um syslog caro, sendo bem honesto com vocês. E vou dar um outro caso aqui. Vamos lá. Aconteceu, a regra de correlação rolou, deu tudo certo. Mas e se o SOAR ele não consegue falar com o endpoint security? Vamos lá, vocês usam muitas, sei lá, algum endpoint que não tenha integração com API e não dá para desenvolver e não tem nenhum conector possível. Isso é normal acontecer, tá? Eu estou dando um exemplo de endpoint, mas isso pode acontecer com qualquer outro dispositivo. Então, assim, a sua resposta ela não vai ser automática. Você não vai conseguir responder, você não vai conseguir coletar evidências. Então, esse é o maior problema, esse é o grande problema do uso dessa tipo de tecnologia. E é onde nos faz perguntar se vale a pena a gente fazer esse tipo de investimento. E aí entra toda essa pergunta. E aí? Tipo, eu preciso ainda de um CIEM? Eu deveria tê-lo, sim ou não? Essa resposta vai depender muito, mas muito pessoalmente de vocês. Muitas vezes, o CIEM, ele vai ter um papel único dele, que além da correlação que a gente está falando, ele vai fazer a retenção de logs. Então, é um lugar onde você vai armazenar essas evidências a longo prazo, é seu, é um storage seu, você faz o que você quiser, você cresce esse storage, você diminui, você faz backup, você restaura o backup. Então, ele tem muita força, principalmente nas empresas que têm alguma questão de compliance. Já falando do SOAR, a gente trabalha, como eu falei, a resposta de algum incidente, automação, orquestração, e não só isso, muita gente esquece até de algumas capacidades do SOAR, de, por exemplo, fazer automação ou workflow de aprovação em coisas que não estão relacionadas à segurança. O SOAR nada mais é que um conector para tomar umas ações. Então, você pode, por exemplo, aplicar um patch em escala, você pode modificar uma regra em escala, você pode fazer modificações de endereço IP em escala, você usa o SOAR para essas coisas também, não só relacionadas à resposta de incidentes. Tá? Então, o papel desses caras, eles, tanto do CIEM quanto do SOAR, ele é amplo, ele vai longe. Tá? E aí surgiu o conceito de XDR, né? E a gente fala antes de novembro de 2021, porque realmente não existia a tecnologia em si, não existia, inclusive, o parecer do Gartner, né, sobre isso. Então, você entrava, eu coloquei essa fotinha aqui para gente, ilustrar que se eu entrasse nesse prédio primeiro aqui e falasse para o cara assim, olha, me dá 3 quilos de XDR, ele ia entender que o XDR era uma coisa.
Ou se você entrasse no predinho 2 aqui, representando o vendor 2, ele vai falar que o XDR é outra coisa. E a mesma coisa no predinho 3. E trazendo um pouco para o nosso mundo real esses predinhos, até hoje, se você vai num vendor X, ele vai falar o que é o XDR e como funciona o XDR, e com certeza ele vai ser diferente do vendor 2. E com certeza vai ser diferente do vendor 3. E muitas vezes esse conceito de XDR ele se restringe a produtos dele mesmo. Então o XDR dele só funciona para ele. Ou no máximo alguma integração com APIs públicas que estão de serviços em nuvem. Aí todo mundo vai ter, tá? Mas aí você precisa, poxa, mas eu tenho um firewall da marca A e eu estou falando XDR com a marca B. Eu quero falar, não, só vai integrar o firewall se você tiver o meu. É mais ou menos assim, tá? E o Gartner, ele fala que, apesar do CIEM e SOAR eles serem similares ao XDR, existem algumas diferenças, tá? A primeira coisa, né, que o Gartner fala, que é dessas diferenças. O nível de integração e a facilidade com que você integra e faz o deploy, né, desses produtos. Outra coisa, o XDR, ele está focado somente em resposta a incidentes e casos de uso. Ele não vai fazer archiving de log, ele não vai fazer, por exemplo, automação de mudança de regra em escala, em massa, tá? E tem um outro porém, né, que o Gartner ele explica muito, né? Normalmente, as empresas médio porte que adquiriram um CIEM, que tem aquela questão, aquele problema de falta de mão de obra nas empresas, nas suas equipes de segurança, elas não desenvolveram, elas não usam as ferramentas do CIEM. Elas não colocaram em prática, elas não habilitaram, muitas vezes nem sabem que essas ferramentas do CIEM existem. Outra coisa são as implementações pela metade, porque muitas vezes barrou por conta de um parser, barrou por conta de uma conexão, barrou por falta de um conhecimento X, ou até fez as integrações, até está recebendo os logs, mas não consegue parar para pensar nos casos de uso. E aí o CIEM, que vocês pagaram caríssimo, é um valor, inclusive para mim vale o valor dele, porque realmente é uma baita ferramenta, ele acaba se tornando somente um storage de logs, como eu falei no começo, só para você fazer um check de compliance. Tá aqui, ó, puma. E aí, para mim, é uma pena. E muitas empresas que fazem esse tipo de investimento e quando fazem a reflexão sobre isso elas se tornam, ficam chateadas. Poxa, eu investi, a gente teve um trabalho grande aqui para convencer, para arrumar o orçamento, para fazer a implementação, porém eu não estou usando. Porém, isso eu falo por experiência, por trabalhar com clientes todos os dias e conversar com eles todos os dias, e todos os dias é a mesma resposta, tá? Uma outra coisa que o XDR vai trazer, né, de diferença, é o suporte nativo à análise de comportamento, coisa que o CIEM não é nativo. Então, você vai ter CIEMs que tem módulos de análise comportamental, você vai ter CIEM que vai ter algum serviço de threat intelligence embutido, mas o XDR ele não pode não ter isso. Ele já tem que ter isso nativamente, não como uma opção, como parte do produto. Tá? Então, vamos lá. Recapitulando, o XDR ele precisa estender, né, a detecção e a resposta, então por isso que tem o X, né, o X, porque antes a gente falava de EDR e NDR, né? O EDR ele estava restrito somente ao endpoint, e ali você automatizava todas as ações que aconteciam no endpoint. E o EDR também não é um upgrade do antivírus, tá? O EDR ele é algo além do antivírus, ele é um complemento do antivírus, tá? Então, aqui, o XDR ele vai estender essas capacidades do EDR de fazer uma análise profunda, de fazer uma investigação, de contextualizar os alertas a outros dispositivos, como um firewall, como um IPS, como um antivírus, como o Active Directory, ou seja lá qual for o seu repositório de usuários, seu diretório de usuários, ou até serviços em nuvem, serviços ou instâncias, enfim. Então, a primeira coisa que o XDR tem que fazer é isso. Então, parece que tem funcionalidade sim nisso. Outra coisa, o XDR ele tem que ser full
cloud, ele tem que ser nativo cloud, ele não é, você não pode instalar uma appliance de XDR na sua rede, tá? Não existe isso. Por quê? Porque ele vai ser o ponto único de convergência de logs. Então, você vai ter a sua rede, seja ela híbrida, seja ela on-premise, seja ela só cloud, não interessa qual é a sua opção ou a mistura delas, você vai conseguir consolidar tudo no XDR, na nuvem, porque a nuvem ela consegue integrar tanto com premises quanto com a própria nuvem. Então você não fica restrito a isso, tá? E isso é um detalhe bem interessante. Uma outra coisa é que assim o XDR ele precisa eliminar aquela fadiga que a gente gera nos nossos analistas com a quantidade de incidentes que ele recebe de tudo. Então, eu falo muito assim com alguns clientes, principalmente que implementam DLP, né? Um projeto de DLP, ele fura quando tudo se torna um incidente. Aí ninguém é humanamente capaz de analisar 30 mil incidentes de DLP num dia, por exemplo. Isso a gente chama de fadiga dos alertas, né? Você fica cansado e não consegue e acaba não olhando. Você passa o olho lá e deixa pra lá. Tipo, pode ser que você encontre alguma coisa batendo o olho, pode ser que você deixe passar bastante coisa ali, tá? Por quê? Porque o XDR, ele precisa priorizar para você esses incidentes. Ou seja, cara, isso aqui é a joia da coroa. Dá uma olhada ali. Esse incidente, ele é crítico. Por quê? Por conta disso. Então, são capacidades do XDR nativas. Isso vocês podem ver no relatório, não num relatório, relatório que eu falo, não é um relatório, na verdade uma análise que o Gartner faz sobre XDR, tá? Então, em resumo, né, a gente já falou sobre o CIEM, sobre o XDR e sobre o SOAR. Temos pontos em comum? Temos. Então, assim, o XDR, ele vai receber logs como um CIEM recebe. Ele vai receber logs de dispositivos N. Ele vai ser capaz de interpretar logs de vendors diferentes. Ele deve fazer isso. Isso que é o XDR. Ele não deve se restringir somente à sua própria tecnologia, tá? Como um CIEM. O CIEM, ele não se restringe à sua própria tecnologia, sua própria fábrica, à sua própria marca, né? E também ele vai ter capacidades de responder o incidente não só na questão de investigação, de análise profunda, mas também na automação. Tipo, olha, quando acontecer isso, faça uma ação que seja desabilitar um usuário, que seja colocar um range de IPs em blacklist, colocar um hash numa blacklist de um antivírus, e aí não importa aonde você vai fazer isso, tá? Só que ele também precisa trazer coisas que vocês hoje nativamente não veem no CIEM nem no SOAR. De novo, isso não impede que você contrate um plugin, mas no XDR é obrigatório vir Threat Intelligence, ou seja, algum lugar, um feed que te alimente isso, que você receba essas informações de ameaças que estão acontecendo no mundo, uma análise avançada, um analítico avançado. O que é um analítico avançado? Usando algoritmos de inteligência artificial para fazer essa correlação, coisas que talvez nós demoraríamos meses para, tipo, chegar naquela conclusão, ele já deveria dar isso para você. E um controle operacional, priorizando tudo o que a gente precisa e atuar naquele momento. E dando opção também para a gente fazer customizações, tá? Então, esse seria o resumo do que eu tinha falado até aqui, até agora, tá? Voltando ao nosso exemplo, né? O que eu penso? Eu falei lá atrás, né, sobre o Apple Watch, é um exemplo clássico do que seria um CIEM hoje trabalhando. Ele recebeu um incidente, ele gerou um log e ele rodou uma automação. Tudo o quê? Baseado nele. Agora, imagina se, ao invés de o Apple Watch detectar que você caiu e ele vai chamar emergência, ele for integrar ou conectar com os seus HomeKits, tipo sensores de água, sensor de movimento, sensor de porta, para detectar alguma coisa via webcam, ou detector de fumaça, ou mudança de temperatura, e as ações disponíveis baseadas nesses sensores que estão conectados em outros lugares que não no relógio, ele chama a polícia, ele
rodar aquele playbook de estou sozinho em casa e acontecer algum acidente, tipo ligar para algum parente, né? Ou ele fazer controle de portas, travar as fechaduras, ou abrir as fechaduras, ou as janelas, é, e assim vai, tá? Então, esse seria se o relógio tivesse XDR, né? Isso que seria um XDR. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Está clara a mensagem? Vocês, Bruno, quer comentar alguma coisa? Perfeito, até o momento não tem nenhuma dúvida aqui Show. no Q&A. Pode seguir, meu Beleza. amigo. Então, vamos lá. Então, aqui falando do que a Trellix tem de arquitetura de XDR, do que a gente propõe, tá? Nós entendemos que XDR ele não é um produto, tá? Ele é uma plataforma, ele é uma arquitetura. Então, o XDR que serve para o cliente A, ele não serve para o cliente B. Então, você não tem condições de chegar aqui em mim e pedir, cara, me vê 5 quilos de XDR, eu quero um XDR. Não dá. A gente vai precisar conversar, vai precisar entender qual o escopo de XDR que você precisa. Por quê? Porque o XDR, ele não faz... A gente entendeu que não é um produto que sai fazendo tudo sobre a sua própria bandeira. Não, não é assim. A gente precisa entender que, por exemplo, se você precisa detectar determinado tipo de incidente ou tomar determinados tipos de ação, o sensor que está na ponta, o que consideramos um sensor? Pode ser um firewall pode ser um sensor, o antivírus pode ser um sensor, o email gateway pode ser um sensor. Então, dependendo do sensor que você tem na ponta, aquele sensor não vai atender. E isso não é problema do XDR, é problema do sensor. A gente viu lá no começo. E se o sensor que você tem, ele não tem a API específica? E se o sensor que você tem na ponta não pega determinada informação que você precisa? Então, antes da gente sair falando, cara, troca seu antivírus, troca o seu firewall, troca o seu IPS, a gente vai ter que analisar qual é o seu antivírus, qual é o seu IPS, qual é o seu firewall, e analisar as capacidades desses dispositivos. Você vai ver os engenheiros da Trellix hoje te perguntando, sem constrangimento, cara, qual é o firewall que você usa? Qual é o antivírus que você usa? Qual é... Isso não é... A pergunta não vai ser feita para a gente entender uma possível concorrência, ou como eu... Não, é para entender o seu real panorama e verificar quais são os pontos onde eu vou precisar cobrir os gaps, se houverem gaps, para que você tenha a tecnologia de XDR que você precisa. Então, a gente divide em algumas camadas. A gente vai ter a nossa camada que a gente está chamando aqui de SecOps, mas ela é a camada onde a gente vai ter a análise dinâmica, onde a gente vai ter o threat intel, é onde a gente vai ter a resposta, né, os playbooks de resposta, essas automações. Isso é parte do XDR. A outra parte do XDR são os controles, ou os sensores, que aí vai entrar o endpoint, o EDR, o email security, detecção de phishing, segurança perimetral, VPN, e por aí vai. A Trellix faz tudo isso que eu estou falando? Não, não faz. A Trellix é a melhor em tudo isso que eu estou falando? Não, não é. Então, a ideia nossa é justamente identificar também a proteção dos investimentos já feitos pelo cliente, respeitar esse investimento, respeitar também o mercado de segurança e dizer, legal, a gente consegue sim coletar informações desses vendors, ou seja, desses outros players de segurança que têm também controles como nós temos, ou até tem controles que nós não temos, e colocar para vocês de uma forma que seja transparente, que você não perceba que existe gap na tecnologia. Tipo, você não precisa trocar tudo, colocar tudo Trellix, ok? Então, essa é a nossa proposta, essa é a nossa vantagem. Falando em controles, em sensores, nós vamos ter controles de rede, eu posso também falar várias horas aqui, mas a ideia não é isso hoje, tá? Onde eu vou analisar, eu vou tomar ação, eu vou, enfim, fazer diversas coisas com esses sensores de rede, que podem ser o IPS, pode ser o NX, que é o Network Security. A gente tem Email Security também, que além de ter um sandbox de e-mails, ele também faz anti-phishing, antifraude, proteção de dados, tá? Endpoint Security, com antivírus, com EDR, tá? O Helix, que é o nosso orquestrador, né, o nosso produto que vai fazer toda aquela camada de automação, que eu falei para vocês e que a gente vai ver hoje. Detection Demand, esse produto é muito legal, ele é o sandbox
com um serviço na nuvem, que você vai pagar ele por quantidade de análises feitas. Então, ele tem uma API que você pode redirecionar qualquer análise para ele fazer, e você vai ter esse pacote pré-pago, vamos dizer assim, que você vai poder fazer o sandboxing na hora que você quiser, do que você quiser também. E também temos soluções para Cloud Security. O que seria Cloud Security? CSPM e CWPP. Mas cada item desse, ele também vai um tempinho aqui para a gente conversar, vai pelo menos uns 40 minutos cada um. Então agora eu não vou me ater a isso. Mas se vocês precisarem de mais detalhes, pode chamar a gente, pode chamar o Bruno, e até a mim mesmo, e a gente vai esclarecer. Agora, eu falei lá atrás que nós não gostaríamos ou não nos limitamos a respeito do vendor que nós temos capacidade de entregar tudo aquilo que eu falei sobre o que o Gartner disse do que é XDR. Aqui são alguns exemplos de fabricantes que são mais comuns aqui no Brasil, tá? Que a gente acha com mais facilidade, que nós temos essa integração nativa, Next, Next, Finish, literalmente. Eu destaco alguns aqui, eu dou highlight em alguns, porque esses aqui eu tenho certeza que vocês têm pelo menos um deles aqui, ou se não mais, tá? E muitos desses caras aqui, eles são concorrentes da gente. O Trend Micro aqui é um concorrente. A Splunk, ela pode se transformar em concorrente, dependendo do ponto de vista. Que mais? A ForcePoint é um concorrente com DLP. A Microsoft é um grande concorrente nosso. Symantec, enfim. Não interessa se ele é um concorrente ou não. A gente respeita o investimento já feito e a tecnologia desenvolvida pelo nosso concorrente, seja concorrente ou não. Tá? Bom, resumindo, voltando aqui. O que a gente viu hoje? Que a XDR da Trellix não é um produto, é uma plataforma. E essa plataforma, ela é como se fosse um Lego. A gente tem a capacidade e a possibilidade de montar e investir exatamente aonde a gente vai querer fazer o investimento, tá? Outra coisa, a gente já viu também que, independentemente dos controles que vocês têm serem nossos ou não, a gente vai conseguir fazer essa integração. Isso é uma promessa contratual. Quando nós entregamos a solução de XDR, a gente garante para você que a gente vai conseguir interpretar esses logs e vai conseguir fazer correlação. A gente vai conseguir fazer a conexão de plataformas de terceiros de uma forma muito fácil. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Tá? Fora a questão de análise e respostas automáticas. Tá? Bom, como que nós fazemos isso melhor que os outros? A gente faz melhor porque nós temos uma plataforma de inteligência artificial que vai aprender e vai adaptar esses incidentes que estão sendo gerados pelos ambientes de vocês e multi-vendor, vamos dizer assim. Além do que, a nossa plataforma ela é nativa e aberta. Então, eu não preciso que vocês criem um conector, desenvolvam não sei o quê, e é Next, Next, Finish, literalmente, porque a gente trabalha nos padrões de mercado. Além de tudo, a gente vai conseguir fazer, através desse algoritmo de inteligência, priorizar os assets, ou seja, os pontos que são chave para que você tenha uma resposta rápida no seu ambiente. Tá? Aqui eu vou abrir um pouquinho para dúvidas, enquanto eu vou logando na plataforma para a gente fazer a demonstração rápida do que é tudo isso que eu falei. Alguém tem alguma dúvida, Brunão? Nós temos uma pergunta aqui. Uhum. Como é o licenciamento da plataforma XDR por conector, por ativos, por dados processados ou injetados, ou por integração? Tá, beleza, boa pergunta. Vai depender muito da extensão do XDR, né? Então, a gente viu que o XDR, ele é uma plataforma. Então, ele pode ter o Helix, que é aquele produto que eu falei que faz a orquestração, que faz a automação. E o Helix, ele é licenciado por eventos por segundo, como um CIEM, tá? É EPS. Integrações e conexões ilimitadas, tá? Não tem questões também de adicionar... uma pergunta que todo mundo me faz tá, como é feita a integração de produtos on-premises, né? Como que a gente integra algum produto on-premise? Um firewall. A gente coloca um log receiver, um syslog receiver.
é necessário, tá? Eu acho que o único ponto on-premises é para fazer essa conexão da sua arquitetura on-premises com a nuvem, tá? Não tem limite também de sensores, de log receivers. Está licenciado a quantidade que for necessária, tá? Não, a gente não licencia isso, licencia somente EPS hoje. Agora, se você precisar de outros pontos, outros sensores que você não tem, outros controles, outras proteções, aí cada uma vai ter o seu forma de licenciamento particular. Tipo, se você precisa de um EDR para você melhorar a investigação e análise dos incidentes, ou gostaria de trocar, é licenciado como um EDR normal, por usuário, por máquina, né, por estação de trabalho. Se você precisa de e-mail security, o e-mail ele é licenciado de uma outra forma, e aí vai. Tá? Então, basicamente, o licenciamento do Helix, que é a plataforma que eu estou mostrando para vocês agora, que faz toda essa inteligência e toda essa conexão, ele é feito por EPS, eventos por segundo. Alguém mais? Alguma coisa? Por enquanto, apenas essa. Show de bola. Bom, então vamos lá. Esse daqui é o Helix, é onde a gente costuma fazer as demos mais avançadas do nosso produto, da nossa plataforma. E o Helix, ele tem esse dashboard interessante aqui, que é o dashboard que a gente chega logo no produto, ele já vai te dar. Ele vai falar, cara, legal, bom dia, bem-vindo, Leandro, no meu caso. Houveram 476 ameaças, sendo que 2 delas você precisa ver o mais rápido possível. E 20 é recomendável que você veja. Tá? Então, ele já me listou de 476, 22 requer algum tipo de atenção, seja ele crítico ou não. Tá? E ele vai me dar esses alertas dessa forma simples. Então, eu vou usar um exemplo de um alerta aqui, por exemplo, esse daqui. Eu vou usar dois exemplos. Primeiro, eu vou usar esse. Esse primeiro alerta, ele está contando uma historinha aqui para mim. Ele está dizendo assim, olha, foram utilizadas 9 táticas de coleção de dados, de informação, usando aplicações de discovery do Windows, né, foi focado no Windows, mais 16 técnicas com esse malware, esse trojan, e mais outros 6. Foram detectados, mas não foram bloqueados. Tá? Então, isso daqui já é a forma como o produto ele já te entrega a história contada. Poderia muito bem estar escrito aqui, foram bloqueados. Só que se foi bloqueado, muito provavelmente ele está naqueles 470 e poucos que você não precisa mexer, você não precisa ver nada. Tá? Foi bloqueado, então não requer atenção. E esse daqui, por que eu abri? Porque ele está bem completinho, assim, né, a historinha. Eu vou voltar para um outro aqui, que ele está mais completo na parte técnica, né, que eu vou focar, eu vou mostrar. Aqui é a mesma coisa, né, ele está contando uma história para nós, do mesmo jeito, né, que também não foi bloqueado, e aqui ele está demorando um pouquinho mais para carregar, justamente porque ele tem muito mais incidentes e alertas envolvidos. Aqui existe uma correlação muito maior. Aqui é um conjunto de 2.645 eventos. Tá? Então, quando a gente olha aqui, a primeira coisa, né, que ele falou, não foi bloqueado. Aí, como que ele chegou a essa conclusão? Através de várias ferramentas. Então, quando a gente clica aqui, ó, foi através do Email Security, do Network Security e do Endpoint Security. Tá? Por se tratar de um ambiente nosso, de demonstração nosso, a gente tem licença de produtos nossos, eu não vou ter licença dos outros, a não ser que alguém queira fazer uma doação para a gente, tá? Mas aqui poderia muito bem estar outros produtos, por exemplo, um Firewall Palo Alto, Checkpoint, Fortinet, tá? Sem problema nenhum. Um antivírus, um EDR da CrowdStrike, por exemplo, tá? É aqui que vai mostrar quais foram os produtos envolvidos na correlação. E esses caras aqui não bloquearam. A origem desse ataque, ela veio de diversos sources, ou seja, de diversas origens. Tá? E se eu clicar nessa origem, ele vai mostrar correlacionado os alertas associados àquelas origens. Então, essa origem gerou alertas, esses alertas. Essa aqui, esses aqui.
Tá? Então ele vai me contando a história, vai fazendo as associações. Tá? No final, a gente vai caminhando mais para cá, ele vai falar envolvendo os assets. O que são os assets? São as contas, são os dispositivos internos, são os devices de rede, tudo que ele detectou como sendo importante. Inclusive, alguns desses aqui que estão em vermelhinhos, eles estão em vermelhinhos porque eles estão em destaque. Eles são carinhas, assim, mais importantes. Então, por isso que ele entendeu também que, inclusive, ele é mais crítico que talvez determinado outro evento, outro incidente. E aqui é a mesma coisa, ó. Esse device foi esse alerta, e a gente clica dessa origem, e é o dispositivo. A gente consegue ver tudo isso. Eu consigo, a partir daqui também, pegar, clicar aqui e ver os incidentes relacionados a esse asset. O que aconteceu, tá? Por que eu peguei esse log aqui para ver? Aqui são os artefatos, né, que foram envolvidos, tipo os hashes, tá? Por que eu coloquei esse? Porque esse daqui tem uma novidade em relação àqueles outros. Ele tem a resposta. Foi aplicada uma resposta, tá? Nesse caso, rolou esse playbook chamado Detection on Demand, enriquecimento de hash. O que é o Detection on Demand? É aquele sandbox em nuvem que eu falei para vocês lá atrás. E enriquecimento de hash. Por quê? Porque era algo suspeito. Eu não sabia, não tinha certeza que aquilo era malicioso. Então, o que eu fiz? A própria ferramenta, ou eu mesmo, acionei esse playbook para ele rodar o hash no ambiente de sandbox e trazer ao incidente essas informações já enriquecidas. Para quê? Para que a gente tenha uma análise mais profunda, para a gente ter certeza se aquilo lá é ou não é. Essa resposta de incidente, já vou mostrar outras, mas ela é feita, o playbook ele é feito assim, exatamente como você faria num software. Tá? Nós vamos colocando aqui os processinhos. Existem outros playbooks que estão configurados aqui dentro da ferramenta, não se resume a isso, tá? Mas, por exemplo, desabilitar um usuário no AD, pedir mais informações desse usuário, fazer uma quarentena de uma instância em nuvem, o enriquecimento que a gente já olhou, aplicar uma tag que, no nosso caso do MVision, ele quer dizer que está mudando a política do antivírus ou do EDR, criar uma investigação no EDR, criar um caso de uso no ServiceNow, pedir mais informações a respeito disso no VirusTotal, e aí nós vamos construindo esses playbooks conforme nós vamos precisando, e associando eles às regras ou não. Então eu posso pegar aqui uma regra, boa, regra, isso é importante. Eu falei lá atrás que um projeto de CIEM, ele vai pro buraco por conta dos casos de uso, né, que a gente não tem, normalmente não termina de implementar esses casos de uso, né? Essa ferramenta, ela já vem por default com 1953 casos de uso, ou seja, regras de correlação prontas. Tá? São 1953 e isso muda semana a semana. Como que são feitas essas regras de correlação? Isso é feito pelo nosso time de inteligência, de engenharia. Tá? Então, eles detectam alguma coisa que está acontecendo através dos sensores que nós temos espalhados no mundo inteiro, e a partir dali eles colocam uma regra de correlação aqui já para vocês. Isso daí é serviço. E vocês podem customizar alguma regra também, tá? Então, dentro dessa regra, eu peguei até aqui uma regra Palo Alto. Eu posso associar essa regra a um playbook. Eu posso simplesmente pegar aqui, é que essa regra é a regra de query. Eu posso simplesmente dizer, aplica um playbook em cima dessa regra. Tá? Eu posso pegar aqui e falar o seguinte, vamos lá. Toda vez que bater, que der positivo nisso, associa. É que eu peguei uma regra errada aqui para mostrar para vocês. Tá? Mas eu consigo fazer essa associação. E eu posso associar aquele playbook que ele execute de forma automática ou não, que ele espere a ação de alguém. Tipo, bloquear um usuário, bloquear alguma coisa, bloquear um IP. Ele vai estar associado para o cara clicar num botão e levantar a mão, sem ele precisar ficar procurando o playbook de resposta. Tá? A gente vai conseguir fazer esse playbook seja fácil para a pessoa acessar de forma bem rápida
e trazer até velocidade, segurança e tranquilidade para o analista de segurança poder trabalhar, tá bom? Bom, de forma bem genérica, bem rápida para vocês, era esse o conteúdo, até a gente já acabou de dar o tempo em ponto, e eu queria ver se existe mais alguma dúvida, se eu posso mostrar alguma coisa adicional, se eu deixei de falar alguma coisa importante, e abro espaço aí para a gente encerrar. Excelente, Leandro. Muito obrigado pela apresentação. Até o momento não surgiram outros questionamentos, outras dúvidas. Enquanto o pessoal consolida todo esse conhecimento, eu vou fazer uma apresentação aqui dos benefícios esperados de uma solução, né, de gestão de ameaça completa, de uma plataforma como essa que você bem apresentou, né? Então, vou compartilhar rapidamente aqui minha tela novamente. Então, quais os benefícios esperados, né, pessoal, de uma solução completa de gestão de ameaças e de uma plataforma como essa, né, de XDR, apresentada pelo Leandro? É visibilidade, né, do ambiente como um todo, né? Não deixar gaps no ambiente. Então, ver o que está acontecendo, né, onde tem ameaça, né, e quando detectar, tratar o mais rápido possível. Com preditividade, né? Todas essas tecnologias, né, que você já possui no ambiente, ter visibilidade de todas elas, integrações com todas elas, com proatividade. E também, né, tendo uma visibilidade, né, do nível de exposição ao risco, né, sabendo onde você precisa, né, priorizar mais recurso, né, mais esforço. Com preditividade também, né, ou seja, em caso, né, de uma ameaça, né, voltada para o seu ambiente, para o seu negócio, você já ter uma preditividade, né, a fim de que, em caso de uma ameaça, o incidente ele não aconteça. E controle e prevenção, né, dessas tecnologias, né, desses serviços, operando essas tecnologias com as melhores práticas, né, do mercado e dos fabricantes. E com um alerta imediato, né, em caso de alguma possível ameaça, é que uma notificação imediata ela seja feita para que se tome uma ação o mais rápido possível, né. E tudo isso de forma integrada através de uma central única de segurança, com processos e tecnologias de inteligência, né, para que, né, ao final do dia, seja feita a redução, né, dos riscos da sua companhia. Perfeito? E a feature, né, ela trabalha, né, segurança de ponta a ponta, indo desde o planejamento, né, proteção, controle e resposta aos incidentes de segurança. Então a gente convida vocês, né, a conhecer essas outras nossas soluções. E também, né, se ficou alguma dúvida, né, com relação e queiram conhecer melhor sobre a plataforma, né, de XDR apresentada pelo Leandro, né, estamos à disposição, procure o seu gerente de conta, tá? Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, até o momento não surgiu mais nenhuma. Se não, né, quero agradecer a presença de todos, né, até agora, né, pelo tempo de vocês, agradecer o nosso parceiro estratégico, que é a Trellix, representado aqui pelo Leandro, né, nosso muito obrigado mesmo, contem conosco, e até a próxima, né, nos próximos dias, nas próximas semanas, vocês irão receber comunicado para o webinar do próximo mês, então, nosso muito obrigado. Não sei Valeu, se você Bruno. quer fazer Obrigado, alguma pessoal. consideração, fique à vontade, Leandro. Não, só agradecer e agradecer a vocês também pela oportunidade desse tempo que foi muito precioso. Beleza? Obrigadão, gente. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.